a partir do verso 15. Colossenses 1,15. A Bíblia diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a glória é Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse por meio dele consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Amém, irmãos. Poder se levar, deixa aberto comigo, por gentileza, este capítulo. Carta aos Colossenses. Essa carta, ela é mais uma carta, mais uma epístola da autoria do apóstolo São Paulo, da autoria de Paulo. Existe um consenso entre os estudiosos de que Colossenses foi escrito por Paulo. Nós temos evidências em todo o livro, em toda a carta, que aponta para o fato dessa epístola ter sido escrita pelo apóstolo São Paulo. Nós temos lá no versículo 1, no capítulo 1, quando Paulo ele diz o seu nome, o seu ofício, o seu apostolado, e ele passa a fazer uma oração em ação de graças pela vida dos colossenses. Nós temos lá no capítulo 4, que é o último capítulo, Paulo deixando escrito também uma saudação de próprio punho, e ele ratificava, ele afirmava que tudo que foi escrito anteriormente havia sido escrito por ele. No Novo Testamento nós temos 27 livros. Dos 27 livros, 13 epístolas têm a autoria de Paulo. A gente vê que praticamente metade de todo o cânon do Novo Testamento, dos 27 livros que compõem as Escrituras do Novo Testamento, 13 levam a autoria do grande apóstolo Paulo. Do apóstolo que talvez, depois de Cristo, tenha sido o maior expoente e entendedor do Evangelho, das verdades que Cristo deixou para a igreja, para nós. E a carta aos Colossenses, ela é uma epístola que ela foi escrita a partir da prisão de Paulo em Roma. E a data aproximada é em torno do ano 61, 62 depois de Cristo. Paulo estava na sua prisão em Roma, e a partir dali ele redige, ele escreve essa carta e ele interessa, direciona a igreja em Colossos. Essa igreja não foi fundada por Paulo, só que Paulo ajudou a doutrinar essa igreja. Paulo ele recebeu uma notícia por meio de Epáfras de que a igreja de Colossenses estava passando por certos problemas internos. Era uma igreja que havia sido doutrinada nas bases do cristianismo, no fundamento dos apóstolos, e houve um momento em que, por causa de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, essa igreja ela passou a sofrer sérios problemas internos. Muitos irmãos estavam perto e próximos de apostatarem da fé.
em razão das falsas doutrinas, das doutrinas demoníacas que estavam sendo introduzidas por meio de falsos profetas, falsos apóstolos. Epáfras dá a notícia ao apóstolo Paulo de Roma, chega no conhecimento do grande apóstolo Paulo que essa igreja estava enfrentando conflitos internos, conflitos teológicos, conflitos de cunho doutrinário. E Paulo, como grande apóstolo que era, grande pai na fé que era, ele escreve essa carta para poder corrigir erros doutrinários que estavam incorrendo naquela igreja. Estava fazendo com que muitos irmãos abandonassem o cristianismo, abandonassem a doutrina fundada, lançada sobre os apóstolos, incorressem, caíssem em erros terríveis que os levaria à perdição, os levaria à ruína total, se aqueles irmãos, se aquela igreja tivesse ouvido aqueles falsos ensinamentos. E esses falsos ensinamentos, eles constituem 4, basicamente. No decorrer dos 4 capítulos dessa epístola, dessa carta, Paulo ele pretende combater o legalismo, o gnosticismo, o asceticismo e o misticismo. E os irmãos vão entender daqui a pouco que cada uma dessas falsas doutrinas representava para aquela igreja. E nós vamos entender também que nos nossos dias isso tem acontecido hoje. E que urge uma necessidade, impera-se uma necessidade de pregar como nunca o Evangelho da graça, o Evangelho genuíno, que aponte para Cristo, somente Cristo, a fim de nós combatermos todas as heresias, todas as falsas doutrinas que soberanamente têm sido introduzidas na igreja brasileira, na igreja de Cristo, no meio do povo de Deus. Essa carta, ela tem um objetivo muito peculiar, muito bonito, diferente das outras epístolas de Paulo, que é a de exaltar a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E eu já falo para os irmãos que a ferramenta mais eficaz de combater qualquer doutrina perniciosa, maléfica, mentirosa, demoníaca, é exaltando a pessoa de Cristo, é exaltando o Evangelho, é exaltando a doutrina de Cristo, é mostrando no que consistiu a obra de Cristo, no que consiste o Evangelho da glória e da graça do Senhor Jesus. A exposição da verdade, ela combate, ela refuta a mentira, as doutrinas malignas, as doutrinas perversas. Somente o Evangelho tem esse poder, somente a verdade tem esse poder, e é o que o apóstolo Paulo faz nessa carta. Paulo, para poder combater todas essas 4 doutrinas que eu disse há pouco, ele exalta a pessoa de Jesus, ele exalta a obra do Calvário, ele exalta a obra de Cristo, e assim ele combate de forma efetiva, de forma eficaz o falso evangelho, as falsas doutrinas. A partir do versículo 13, vocês podem acompanhar, por gentileza, nas suas Bíblias. Paulo ele começa dizendo o seguinte: Ele aqui é Deus Pai. Ele, Deus Pai, nos libertou do império, do jugo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe isso. Paulo estava dizendo para aquela igreja que Deus Pai, o Deus invisível, que olho algum viu, esse Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é autossuficiente, pré-existente,
Ele não teve início de dias, ele não tem fim de dias, ele é autossuficiente, ele é o Todo-Poderoso, o grande Deus. Esse Deus havia libertado aquele povo, aquela igreja, do império das trevas, do império de Satanás, e os havia conduzido para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Irmãos, existem basicamente dois tipos de revelações que a Bíblia nos mostra, que tem o poder de nos convencer do mal que há em nós, do pecado que há em nós. E dentre essas duas revelações, só uma é eficaz para nos convencer e depois de nos convencer, nos salvar dos nossos pecados. A primeira é a revelação geral. O Salmo 19, escrito por Davi, ele diz que os céus, eles proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Sabe o que isso significa? Que toda a criação, na sua complexidade, na sua formosura, nas coisas mais simples, desde uma bactéria, um organismo unicelular, até o maior animal existente, até a complexidade da vida e do corpo de um ser humano, todas as coisas criadas apontam para um Deus que é perfeito, e que fez tudo com sabedoria e inteligência grandiosíssima. O universo aponta para o Criador. É impossível que isso tenha vindo do nada. É impossível que tamanha complexidade, perfeição, sincronia, harmonia tenha surgido de forma espontânea. Por isso o salmista diz que os céus, a criação por si só, sem som, sem linguagem humana, a criação por si declara a glória de Deus. Anuncia que o mundo foi criado por Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Sabe o que isso significa? Que o homem, em razão disso, por olhar para toda essa grandiosidade, complexidade, o ser humano ele se torna indesculpável por não servir a esse Deus, por não adorar a esse Deus, visto que a criação aponta para a existência dele. Existe um teste que foi feito socialmente com pessoas de diversas culturas, vindas de diversos povos. E este teste social buscava afirmar que o homem, intrinsecamente, interiormente, ele é manchado pelo mal. E o teste comprovou que de pessoas, crianças das menores faixas etárias de idade, até idosos, até anciãos, até pessoas mais velhas, vindas de diversas culturas, essas pessoas elas têm um senso, ainda que mínimo, do que é certo e do que é errado. E por causa disso, todo ser humano, todo homem se torna indesculpável diante de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus ele se faz conhecido por meio das coisas que foram criadas, e por causa disso, os homens se tornam indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não adoraram com Deus. Tendo conhecimento dele, não lhe deram a glória que lhe é devida. Essa é a revelação geral. Agora existe uma outra revelação mais específica, que não só nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, mas essa revelação sim, ela tem poder de nos convencer e de nos salvar, de nos libertar, de nos transportar do império das trevas, do pecado, para o reino do Filho, para o reino de Cristo. E essa revelação especial é o Evangelho. Quando o Evangelho da graça e da glória de Deus é pregado em sua forma genuína, mostrando que Cristo se fez maldição por nós, se fez pecado por nós,
e em seu corpo no madeiro ele levou as nossas transgressões. Por causa disso, Deus imputa a ele uma culpa que não era dele, era nossa. E Cristo paga pelos nossos pecados, morrendo no meio maldito, morrendo na cruz. Quando essa mensagem ela é pregada, quando essa mensagem ela é exposta, essa mensagem por si só ela tem o poder de nos convencer, de nos salvar, de mostrar que somos pecadores, somos culpados. E depois disso, de abrir os nossos olhos para o mal, para o nosso pecado, de nos salvar, de nos remir, de nos transformar. A revelação, a primeira que eu falei há pouco, ela só tem o poder de nos condenar. Agora o Evangelho, ele tem o poder de abrir os nossos olhos e de nos salvar. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 13. Que Deus Pai, ele havia tirado aquela igreja das trevas, da escuridão do pecado, da cegueira do pecado, e havia transportado, mudado o estado daqueles irmãos de morte para a vida, nos levando para o reino do Filho, para o reino do Filho amado. Paulo continua dizendo no versículo 14: no qual é em Cristo, nele, em Jesus, no qual nós temos a redenção, a remissão, ou seja, a purificação dos nossos pecados. Este Jesus, esse Filho, esse Cristo, é a imagem do Deus invisível. Observe isso. Certa vez, Moisés estava no monte e ele havia feito um pedido a Deus, de que ele pudesse ver a glória de Deus, a glória de Deus Pai. E Deus, ele exorta Moisés dizendo o seguinte: que não havia ninguém que pudesse olhar para a glória dele e permanecer vivo. Nós conhecemos o texto que Deus ele direciona Moisés para uma penha, para uma rocha, e a partir daquilo a glória de Deus passa rapidamente por aquela penha, por aquela rocha, e Moisés contempla a Deus pelas costas, uma visão muito rápida. Deus, o Criador de todas as coisas, ele não pode ser visto pelos olhos humanos. João Batista, quando viu a Cristo vindo ao encontro dele para ser batizado, João Batista testemunha dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua dizendo que ninguém viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho unigênito, falando de Cristo que estava vindo para ele, que está no seio do Pai, é quem o revelou. No versículo 15, Paulo está dizendo que Jesus, o Filho que pisou aqui, ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Cristo reflete a glória, a beleza, a sublimidade do Deus que olho nenhum viu. Essa glória está na face e na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E aqui, quando Paulo fala que ele é o primogênito de toda a criação, Paulo está objetivando combater uma heresia. E eu citei para vocês há pouco, dizendo que das 4 que ele combateu, uma delas era o misticismo. Aquela igreja estava cultuando a anjos por meio de falsas doutrinas que haviam sido introduzidas no meio deles. Eles estavam adorando e prestando cultos a anjos. E Paulo vem dizendo que Cristo, ele é o primogênito da criação. Com isso, Paulo é o objetivo de dizer 2 coisas. Não que Cristo tenha sido a primeira criação de Deus, porque Jesus ele não é criatura, ele é criador juntamente com o Pai. Cristo ele não foi criado, Cristo ele não tem princípio de dias. Em João, no capítulo 1, nós vemos que o apóstolo fala que
No princípio, o verbo, que é a palavra, que é Cristo, estava com Deus e era Deus. Certa vez Jesus combatendo os fariseus, e ele falava que Abraão tinha visto os dias dele e havia se alegrado. Os fariseus disseram: você não tem nem 50 anos, como que Abraão te viu? E ele fala: porque antes de Abraão existir, ele era, apontando para a eternidade dele, apontando para o fato de que Jesus não é criatura, ele é criador sim. Ele é Deus como Pai, como Espírito Santo é. Jesus é Deus por excelência. Então, primeiro, Paulo fala que ele é o princípio, ele é o primogênito, o primeiro da criação, aquele que estava antes do Éden, aquele que estava antes do mundo ser formado, no seio do Pai. Em segundo lugar, com isso também, Paulo objetiva dizer que por ele ser o primogênito, ele é o herdeiro de todas as coisas. A primogenitura no Antigo Testamento dava ao sucessor, ao filho varão, o direito sobre todas as coisas que o pai tinha conquistado e a posse de bênçãos do patriarca também. Vocês se lembram que Jacó se interessou tanto por essa primogenitura, tanto por receber a bênção de Deus, que ele entra em acordo com Esaú para poder fazer parte da bênção que só era dada ao primogênito. Paulo está dizendo aqui que por Cristo ser o primogênito da criação, ele é o detentor, ele tem o direito de todas as coisas, ele é o herdeiro de tudo. Tudo foi feito por meio dele e para Cristo, para ele. Jesus certa vez falou que o Pai glorifica o Filho. O Filho, por receber a glória do Pai, o Filho quer retornar essa glória do Pai. O Espírito Santo atua também glorificando o Filho. Porque o texto bíblico fala que quando o Espírito Santo viesse ao mundo, ele não falaria dele mesmo, mas ele faria a igreja lembrar de tudo que Jesus tinha dito. A gente vê como a Trindade ela trabalha de forma harmoniosa. Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuam juntos na criação, na redenção, na restauração de todas as coisas. Como existe uma sincronia entre a Trindade, uma sincronia perfeita, uma harmonia perfeita que há. Paulo, com isso, ele objetiva então quebrar essa primeira heresia, o misticismo. Aquela igreja estava cultuando anjos, aquela igreja estava dando culto à criatura no lugar do Criador. Paulo exalta a pessoa de Cristo, dizendo que ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, é ele o detentor de direito de receber a glória, de receber a honra, de receber a exaltação, somente ele. Aleluia. Versículo 16. Pois nele aqui em Cristo também, em Jesus, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Cristo ele também é criador. Assim como Deus Pai, assim como Deus Espírito Santo, o Deus Filho, Jesus Cristo também é criador. Nele, no Verbo, na palavra, na pessoa dele, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. O mundo invisível, os seres angelicais criados por Deus, as coisas visíveis, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Esse texto ele também objetiva refutar e combater muitas das heresias que foram levantadas nos séculos passados, no século XIX, no século XX. Nós temos hoje seitas
que afirma que Jesus, ele não é Deus como Pai. Diminui a deidade de Cristo, diminui a divindade de Cristo. Afirmam, outras dessas seitas afirmam que Cristo, ele é irmão dos anjos, colocando ele na categoria de criatura e não de criador. Paulo, sabendo que esses falsos ensinamentos estavam sendo introduzidos naquela igreja, ele vem dizendo que Jesus é criador, Cristo é criador, nele foram feitas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo, com essas palavras, ele objetiva combater uma outra heresia daquela igreja, uma outra doutrina perniciosa, a do gnosticismo. O gnosticismo, naquela época, ele separava a matéria do espírito, o corpo da alma. E eles afirmavam categoricamente de que o corpo é mau, a matéria é má. E eles faziam uma dualidade, dizendo que o espírito é bom e a matéria é má. E os gnósticos, eles refutavam de que Cristo era 100% Deus, 100% homem, porque Deus, sendo perfeito, não poderia habitar numa matéria humana que é má. E essa doutrina estava sendo ensinada por falsos profetas, por falsos ensinadores, tentando diminuir a humanidade de Cristo. E mexer nesse fundamento é perigosíssimo, porque a Bíblia afirma de forma eficaz de que em Jesus havia 100% de humanidade. Não há dúvidas para nós de que Jesus foi homem, nasceu como homem, teve suas fraquezas como homem, as suas lutas como homem, é claro que sem pecado, mas na pele de um homem, como homem, e ao mesmo tempo em que era um ser humano revestido de ossos, pele, nervos, músculos, ele também era Deus por excelência. E a prova disso está numa única passagem, que nós vemos essas duas naturezas se manifestar na vida de Cristo. Certa vez Jesus ele está no barco, o barco estava sendo assolado por fortes ventos, e as ondas estavam fazendo com que o barco fosse quase a pique. Ele estava dormindo. Olha a prova de que Jesus era humano. Estava dormindo, exausto de cansado. Ele percorria todas as províncias pregando o evangelho do reino, curando vidas, libertando-as. O corpo dele estava esgotado. O barco estava sendo assolado, o mestre estava dormindo. Jesus estava cansado, estava deitado e dormindo. Os discípulos estavam com tanto medo do barco e a pique que eles resolvem acordar Cristo. E eles perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Cristo os exorta, dizendo: homens de pequena fé, até quando temereis? Até quando eu vou estar convosco? Jesus então ele se levanta e ele dá uma ordem para que o vento e o mar se acalmassem. A Bíblia fala que no mesmo instante houve bonança. Glória a Deus. Olha como isso revela. O homem Jesus estava dormindo. Quando ele acordou pela palavra dele, como Aleluia. Deus, ele dá ordem. Glória. Vento e mar se acalmem. Ele era homem, ele era Deus. Aleluia. Os gnósticos queriam combater isso. Paulo vem e diz: não, nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é Deus, ele é homem, ele é criador, e ele também é filho, ele nasceu. Cristo tem ambos os ofícios, e isso se harmoniza de forma perfeita e quase que inexplicável para nós. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, de nós exaltarmos a obra, a pessoa de Cristo. Versículo 18, caminhando para o término. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio,
primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Isso volta no que eu disse há pouco, sobre os direitos de primogenitura. Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia, sendo o primogênito de Deus. Porque aprove a Deus que nele residisse, ou seja, habitasse, morasse toda a plenitude. Veja só, eu já disse duas falsas doutrinas que Paulo objetivou combater. Ainda restam outras duas, que é o ascetismo e o legalismo. O legalismo, primeiramente, porque aquela igreja estava recebendo também ali judeus, estava incentivando aqueles irmãos, e alguns ali também eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam tentando induzir aquele povo a retornar para as práticas judaicas, a retornar para a observância de cerimônias, de rituais, de sacrifícios, que Jesus, na sua morte e ressurreição, já os havia cumprido. Alguns judeus legalistas estavam tentando convencer aquela igreja a retornar para as práticas judaicas, a observar a lei nos rituais, nas cerimônias, nas festas e nos sacrifícios. E é bom nós entendermos que em Cristo existe o cumprimento perfeito de tudo que era sombra no Antigo Testamento e que foi revelado de forma clara, de forma evidente na pessoa e na obra de Jesus. Eu estava comentando na escola dominical hoje que em Jesus nós temos um belo vislumbre dos três maiores ofícios do Antigo Testamento: a figura do sacerdote, a figura de um profeta e a figura do monarca, a figura do rei. O sacerdote, basicamente, era um homem responsável, separado na descendência de Levi exclusivamente, responsável por levar as queixas do povo a Deus e fazer os sacrifícios de expiação pelo pecado do povo. O sacerdote era aquele que entrava no tabernáculo e oferecia os sacrifícios de remissão de pecados. Ele era um representante, ele era como se fosse uma ponte, uma mediação entre Deus e os homens. Ele levava as causas dos homens a Deus. Como que Jesus cumpre o ofício sacerdotal? Sendo que hoje, na nova aliança, não há uma pessoa consagrada mais como sacerdote. Isso foi abolido, isso acabou no Antigo Testamento. Cristo exerce o sacerdócio no sentido de que hoje Ele é a ponte entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém chega ao Pai se não passar pela porta das ovelhas, que é Jesus. É impossível conhecermos a Deus. É impossível querermos servir a Deus se não passarmos primeiro por Cristo, que é a ponte, que é a porta, que é o meio, Ele é o canal que nos leva. Glória a Deus. E veja que o ministério sacerdótico de Jesus é muito superior aos sacerdotes levitas. Jesus, ele é aquele que a carta aos Hebreus afirma que ele é o ofertante e ao mesmo tempo ele é a oferta. E por ser homem, ele conhece as necessidades dos homens, daqueles que faziam as ofertas. Cristo, ele pega as nossas causas, ele pega as nossas necessidades e ele as conduz a Deus. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que Cristo está à destra do Pai, ele está à direita do Pai, e lá na destra do Pai, ele assume a função de intercessor pela igreja. Ele é aquele que intercede pelo seu povo. Ele é aquele que representa legalmente, judicialmente o seu povo diante da presença de Deus. Ele é o nosso substituto, o nosso representante legal. Jesus assume o ofício sacerdote. Jesus assume o ofício profético do Antigo Testamento. Se o sacerdote levava
queixas dos homens a Deus, o profeta fazia o inverso. Ele recebia a revelação de Deus e comunicava essas verdades ao povo. Nós temos um grande profeta, Moisés, que recebia a palavra de Deus e comunicava a vontade de Deus ao povo. Nós temos outros cultos, ícones, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, grandes profetas. Jesus hoje assume o ofício profético. A carta aos Hebreus fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Deus nos fala exclusivamente pelo Filho. Não existe revelação fora da pessoa de Jesus. Deus só se comunica, só se revela por meio de Jesus. É bom nós internalizarmos isso, porque seitas e falsas doutrinas são criadas por causa de revelações perniciosas de anjos entregando doutrinas para pessoas para instituir novas religiões, coisas que contradizem as verdades bíblicas. Deus nos fala pela palavra de Jesus. Deus nos fala pelo Filho. Deus falou sim antigamente pelos profetas. Esses homens que eram separados para o ofício profético, eles recebiam azeite, o óleo da unção e eram consagrados como profetas. Hoje Jesus assume esse ofício. Jesus é o nosso profeta. Precisamos das palavras de Jesus. Só Ele fala de vida para nós. E por último, Ele assume o ofício de monarquia. Jesus hoje já reina nos céus. Jesus, o que Ele faz hoje, a destra do Pai, é reinar. Ele reina por excelência. É claro que nós aguardamos o dia em que Ele vai voltar pela segunda vez para poder reinar de forma perfeita, sem influência do pecado, de Satanás e do maligno, quando Ele há de exterminar todas essas coisas que tenazmente nos assediam. Mas hoje, nos nossos dias, agora, Jesus já reina nos céus. Jesus é rei. Ele é o sucessor, o descendente direto de Davi, a raiz do trono de Davi, aquele com direito à linhagem real, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja como Jesus ele cumpre todos os ofícios do Antigo Testamento. Paulo faz isso na carta aos Colossenses, dizendo que a igreja ela não precisava retornar para as práticas judaicas, porque em Jesus eles tinham tudo que eles precisavam para viver uma vida piedosa, uma vida de fé, uma vida revigorante. Por último, para poder terminar, na última heresia que a igreja pregava, e que havendo feito a paz, versículo 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós nascemos inimigos de Deus. A verdade que a Escritura apresenta é que o homem não nasce filho de Deus. O homem nasce inimigo de Deus. Ele nasce em inimizade contra Deus, porque o homem é pecador desde a concepção. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio mudar o nosso estado de inimizade para amigos de Deus. Ele veio mudar o nosso estado de bastardos, de depravados para filhos de Deus. A reconciliação ela foi feita por meio da cruz, por meio da morte, da ressurreição de Jesus. É na ressurreição, quando aquele túmulo foi aberto, no domingo de manhã, e as mulheres viram no sepulcro os anjos dizerem que o Nazareno não estava ali, mas que havia ressuscitado. É na ressurreição que nós adquirimos o direito de filhos. Quando nós colocamos fé exclusiva na pessoa de Jesus. Quando nós nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados e colocamos fé em Jesus. A partir disso, o Espírito Santo opera uma obra da graça chamada de regeneração, um novo nascimento, mudando o nosso estado de inimizade para Deus, para filhos de Deus. Jesus
fez isso por nós. A última doutrina que Jesus ele combate é o asceticismo. Aquela doutrina afirmava que se aqueles irmãos cristãos eles flagelassem o seu corpo, eles mutilassem o seu corpo, eles fizessem sacrifícios, eles seriam aceitos por Deus. O sacrifício foi feito por Jesus na cruz. A obra foi consumada. Não resta acréscimo em nada na obra de Cristo. Não há prejuízo na obra e não há nada em que há de ser acrescido nessa obra. A obra de Jesus ela é suficiente para mudar o nosso estado, para mudar a nossa vida, para nos salvar, para nos converter, para nos libertar. Paulo, nesse capítulo, nesses poucos versículos, ele combate todas aquelas doutrinas perniciosas exaltando a pessoa de Jesus. Legalismo, misticismo, asceticismo, gnosticismo, mostrando que Cristo é superior. Hoje nós precisamos internalizar as verdades do Evangelho nos nossos corações. Hoje existe uma tendência da igreja querer ser secularizada, ela ser misturada com o mundo, ela imitar as práticas do mundo, ela viver com o mundo, ela abraçar os costumes do mundo, ela falar com o mundo. Nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos entender que a Bíblia, as verdades bíblicas são inegociáveis. A palavra de Deus ela não mudou, ela não vai mudar hoje, ela não vai mudar amanhã. Porque é errado na palavra continua sendo errado, porque é certo na Bíblia continua sendo certo. Isso gostemos nós ou não. Fiquemos com Cristo, abracemos a Cristo, vivamos a palavra de Deus, exaltemos a Cristo, cultuamos o querer de Deus. A nossa recompensa está longe de ser aqui. A nossa recompensa é com Cristo. Eu não digo nem. É claro que o céu ele é uma consequência da obra de Cristo ter sido consumada aqui. Jesus gerar o seu povo aqui para poder morar com Ele. Mas o melhor da nova vida, o melhor da conversão, talvez não seja no céu, é estar perto dele. Talvez, se ele estivesse no inferno, talvez eu quisesse ir para o inferno se eu soubesse que ele estivesse lá. Oh, glória a Deus. Onde ele estiver, queremos estar. Um local. Se Cristo está nessa igreja, permaneçamos nessa igreja. Glória a Deus. Se Cristo está na nossa casa, permaneçamos na nossa casa. Se Cristo está no céu, como a Bíblia afirma que Ele está no céu, possamos desejar. Vamos a ficar sobre os seus pés, por gentileza. Eu vou fazer uma oração final. Eu quero só fazer um convite breve aqui. Se essa palavra ela, de alguma forma tocou no seu coração, se o Espírito Santo pregou para você hoje que existe uma necessidade de entregar a sua vida para Cristo. Talvez você esteja aqui e nunca tenha feito uma confissão pública de fé. Talvez você esteja aqui e por meio das Escrituras, por meio do Espírito Santo, você tenha ficado convencido da necessidade que você tem de abraçar Jesus, somente Jesus, e abrir mão das demais crenças, do paganismo, das outras religiões, e ficar com Cristo, somente com Cristo. Se você hoje quer receber a Cristo no seu coração, te convido a vir à frente. Nós temos ministros aqui que podem fazer essa oração pela sua vida. O grupo de louvor já vai cantar um hino aqui. Se você sente essa necessidade, enquanto o grupo de louvor estiver cantando, fica à vontade para poder sair do seu lugar, para vir aqui à frente. Mas antes de entregar o meu papel, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu peço que fechar
E ela